E aí, galera, começando mais um episódio, agora temos nome. Qual é o nome? Conta aí. Labassúrias Cast. Não! O Vitor quer mudar o nome do nosso podcast que a gente acabou de escolher. O nome do podcast é VCast. Mas não é só o meu Vi, são dois Vis. Arrasaram. Vitor e Vitória. E hoje, esquece o Labassúrias Cast, ok? Labassúrias Cast, sua dose semanal de fogo e poder. Cheio. Nós temos uma convidada especial. Ah. A primeira convidada desse podcast, preferencialmente. Que honra. É a segunda participação nesse podcast, porque já teve a primeira participação no primeiro episódio. É mesmo! Fernanda Uai, de Vitvitsky, quem? você mandou um áudio. É verdade. Nossa, eu burra, né? Falando, quem foi? Quem foi a participação? Eu ouvi ainda o episódio. Fê, obrigada por topar participar mais uma vez. Ai, obrigada a vocês, gente, pelo convite. Estou muito honrada. Sinto que vai ser algo muito legal. Muito obrigada pelo convite. Acho que vai ser mara. Acho também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ela mesma sugeriu, que é limites. Hein? Forte. Mas eu queria que antes você pudesse se apresentar, por gentileza, contar um pouco de você, para as pessoas te conhecerem mais. Também fala sobre o seu podcast que você tem também. Gente, eu me chamo Fernanda Vitvitsky, como eu me apresentei já no primeiro podcast da Vi, dos Vis. Eu tenho 29 anos, faço 30 anos agora em abril. Sou casada com o Rafael, tô grávida nesse exato momento. Inclusive, meu celular tá apoiado na minha barriga, que tá gravando esse áudio, e meu celular fica mexendo, assim, é muito engraçado. Quanto mais eu falo, mais eles mexem. Eu tô grávida da Sara e do Samuel, tô grávida de gêmeos. O que mais que eu posso falar? Hoje em dia trabalho também com a internet, né? Eu e o Rafael, nós somos missionários na Espanha, nós estamos passando um tempo no Brasil, mas hoje também parte do meu trabalho, além do trabalho ministerial, é na internet, com o Instagram. E isso, acho que resume bem. Vocês têm que me ajudar a falar mais, porque eu sou muito sucinta, mas acho que é isso. Tá bom, eu vou puxando. Puxa. Inclusive, queria aproveitar e dizer como que eu conheci a Fê, que foi quando a minha amiga Rafa, ela postou um vídeo, você compartilhando como que foram as suas tentativas de ter os bebês, que é uma história muito linda, muito impactante. E a gente tava aqui nesse escritório, um belo dia, e eu comecei a chorar. E aí todo mundo ficou perguntando por que eu tava chorando. E é porque eu tava vendo seu vídeo. Eu falei, todo mundo precisa assistir esse vídeo. É verdade. Foi uma história muito impactante, é uma história muito impactante. Você já contou essa história, tipo, em podcast? A sua história? Nossa, eu nunca contei. Seria uma boa. Eu nunca contei, mas é porque eu também acabei dando mais detalhes da história num livro, né? Eu lancei um livro mês passado, então eu acabei contando mais lá, mas eu nunca contei em podcast. Eu tenho testemunho em GTV, coisa assim, mas em podcast não. Mas eu tentei engravidar por 32 vezes, né? Tanto esse era o motivo da gente estar no Brasil, a gente voltou pra fazer um tratamento de saúde e finalmente consegui, né? Como eu já falei, eu tô grávida hoje, deu certo os tratamentos que a gente fez. Mas é verdade, foi assim que a gente se conheceu mesmo, né? Por conta da Rafa, uma querida. Eu conheci ela pessoalmente no avião, porque eu tava indo pros Estados Unidos visitar o meu irmão, eu já tava grávida, eu tive uma possibilidade de aborto dentro do avião. Meu Deus. Caraca. E aí eu acabei ficando internada na conexão lá nos Estados Unidos. E na volta, como eu tive que voltar por conta dessa ameaça de aborto, eu encontrei a Rafa no avião. Tipo, foi uma coisa muito de Deus. Eu tava no avião, na verdade, voltando chorando, né? Eu teria que fazer vários exames e tal, torcendo para os bebês estarem ainda ali, e eu tava ouvindo uma música dela, do Dunamis, e aí chorando e tal, e quando eu fui no banheiro, no que eu passo assim no corredor, tá ela sentada. Abaixei, comecei a conversar com ela na cara de pau mesmo, falei, Rafa, meu nome é Fernanda tal, eu te conheço, né, pelo seu trabalho, e ela super, nossa, foi uma bênção na nossa vida. Eu e você agora, a gente tá conversando, eu e vocês, por conta do negócio da gravidez também, porque eu só falei com ela porque eu tava voltando aos Estados Unidos, tipo assim, coisa louca, né, coisa de Deus mesmo. Tudo conectado. Tudo conectado, exatamente. Total. E a Rafa, pra quem não sabe, é a Rafa Gonçalves, que a gente tá falando. Admiro muito a história de vocês, inclusive, quando eu pensei em te convidar, foi uma das primeiras pessoas que eu já coloquei na minha listinha de pessoas que eu gostaria de ter no meu podcast, no nosso podcast. Pensei da gente falar sobre perseverança, porque pra mim, a sua história de perseverar, e inclusive você fala mais, né, no seu livro sobre isso, é algo que mexe muito, assim, comigo, e que eu admiro demais. É a história de vocês, né?
Inclusive, o livro tá disponível? Não, eu fechei a venda. Eu abro e fecho, assim, de acordo com a minha disponibilidade de tempo de trabalhar com o pós-venda. Então, pra saber se eu vou abrir ou não, tem que Seguir ela no Instagram. esperar em Deus. Seguir no Instagram, é verdade. Eu abo, em vez de fazer merchan, fala pra esperar em Deus. Qual que é o nome do livro? Enquanto isso. E o subtítulo é O que fazer enquanto esperamos. Aí lá eu conto mais o meu testemunho e tudo mais, e coisas que Deus me ensinou durante esse tempo. Massa. Muito massa. Muito bom, né? Muito bom. Então, ó, quem quiser, me segue lá no Instagram, que é @virrocha. Vai nas pessoas que eu sigo, procura Fernanda, e aí depois vem um W, não é isso? Isso. Aí tudo esquisito que você vê é isso aí mesmo. É o nome dela. Aquelas várias consoantes, né? Exatamente. É um Fernanda. Ai, meu Deus do céu. Aí você segue ela e vai acompanhando pra ver quando que ela vai liberar as vendas. E, inclusive, vou ler muito em breve, viu? Sim, por favor. Bom, obrigada aí por ter se apresentado. Agora as pessoas conhecem um pouco mais de você. Vamos lá introduzir nosso assunto de hoje. Vai, Vitor Hugo. Manda! E aí hoje a gente vai falar sobre limites. Que hoje em dia é um negócio que tá bem deturpado, né? O que é o limite Verdade. hoje com a internet, com a exposição? Na última década é um negócio que mudou muito, né? Então. O que era o limite 10 anos atrás? O que é o limite hoje? Começou com os reality shows aqui no Brasil. Eu acho que foi o grande pontapé de o que é o limite de exposição, de relacionamentos, e virou aquela doideira na época. E depois veio as redes sociais, que também ressignificou o que é limite na cabeça das pessoas, né? O que é o limite hoje? Nossa, muito Em relação verdade. à minha vida, ao que eu exponho da minha vida, como eu lido com os meus relacionamentos, como eu exponho os meus relacionamentos, como a opinião de fora influencia na minha vida, quanto eu permito que as pessoas influenciem, né? Porque tudo isso parte do que é o limite, de como eu limito, né? Verdade. Eu tava aqui pensando que nós três acho que temos parâmetros de limites bem diferentes, inclusive, pra tudo. Todos nós temos, né? Eu acho. Cada um tem uma maneira diferente de definir limite. E eu achei interessante, foi porque você vai mostrar a sua perspectiva e nós três aqui reunidos vamos dar. Vocês vão ver, você que tá ouvindo, você vai ver que são pessoas que vivem vidas diferentes, obviamente, e que têm parâmetros diferentes. Então, eu queria te perguntar se você tem limites na sua vida, se limites pra você, como que você lida com limites, assim, qual é a sua medida de limite, no plano geral, assim. Eu acredito que eu aprendi o que era limite só fazendo terapia. É bem um divisor de águas, assim. Eu não entendia o que queria dizer a palavra limites e que o quanto botar limites é saudável, até eu ter uma pessoa profissional que me corrigisse, me mostrasse como eu tinha essa falta de limite, assim. A minha vida, Caraca. ela era um lugar onde as pessoas entravam e saíam com facilidade, e as opiniões, e eu não tinha limites comigo mesma, então eu acabava me colocando em situações por ser uma pessoa que se expunha demais, não só em rede social, eu digo também pras pessoas à minha volta, né? Eu não tinha muito essa sabedoria e discernimento de colocar limites em diferentes relacionamentos, né? Então as pessoas, elas têm acessos diferentes à minha vida. Eu tinha uma facilidade muito grande de sentar com qualquer um e falar a mesma coisa que eu poderia falar pro Rafa, meu marido, que é uma falta de limite gigantesca. Então eu acho que no meu caso, assim, eu aprendi o limite de forma mais profissional mesmo, assim, como é psicóloga, sabe? Ela dando nome às coisas, as minhas, eles chamam, né, dentro da psicologia, de comportamentos desadaptados. E um desses comportamentos desadaptados que eu tinha como pessoa era a falta de limite. Nem eu tanto na vida das pessoas, de me meter na vida das pessoas, mas as pessoas tinham muita facilidade de se meterem na minha, né? Então eu acredito que isso foi bem crucial, eu ter entendido isso, tanto pra me comportar com meus relacionamentos reais, né, fora da internet, meus amigos, pais, sogros, todo mundo, e muito mais não, acho que é a mesma proporção, é tão importante quanto ter esse comportamento dentro da internet, né, que hoje em dia acaba que a internet é uma continuação da nossa vida, né. Pra mim foi assim que eu aprendi o que era o limite, com uma pessoa profissional que me alertou e mostrou como estava sendo prejudicial pra mim. Muito bom. Você, Vitor, tem limites? Tenho muitos. Nossa, tenho muitos. Você tem facilidade, você tem cara de quem tem facilidade de colocar limite nas pessoas. Eu coloco bastante, assim. Tem uma idade na minha vida que foi com 13 anos. Que eu aprendi muita coisa com 13 anos que eu levo até hoje, por incrível que pareça. Sério? Muitos conceitos, Que maduro. É meio estranho, né? É tipo, mano, 13 anos. 13 anos eu tava jogando bola. Não, mas foi um momento que eu entendi que eu podia pensar, sabe? Sabe aquela coisa da adolescência? Eu entendi que eu podia pensar. E aí, quando eu entendi que eu podia pensar, que eu podia questionar, que eu podia perguntar, e eu comecei a fazer isso, eu vi que as pessoas não tinham as respostas, eu falei, opa, tem alguma coisa de errado. Como que as pessoas mais velhas ou
as pessoas da minha idade não têm esses questionamentos e ninguém sabe me responder algo que seja satisfatório pra mim. Aí foi uma época que abriu minha cabeça pra eu falar, eu tenho a possibilidade de pensar e desenvolver o meu próprio jeito de viver e de entender as coisas, E né? ele nunca mais parou. Na época do colégio, assim, eu brinco que eu era tipo o popular do High School Musical, sabe? Ele era. Todo mundo me conhecia, Sério? todo mundo. Eu era popular entre os nerds, porque eu era muito estudioso. Eu era popular entre os bagunceiros, porque eu tirava onda com todo mundo. Eu era jogador, eu era da seleção de basquete, eu Era. viajava jogando. Então, nessa época, eu percebi que eu conhecia muita gente, mas que poucos relacionamentos eram profundos. Eu percebi que eu não era uma pessoa que me abria com facilidade, mas que não era só por um simples bloqueio meu. É porque eu achava tudo muito superficial. E por eu achar muito superficial, isso aumentava ou potencializava o meu bloqueio em me abrir, entendeu? Sim. E aí eu comecei a pensar, cara, quem são as pessoas que são verdadeiramente amigos, né? Quem são os meus amigos? Quem são as pessoas que caminham comigo? E aí eu vi que existia uma escala de pessoas que eu delimitei, que são as pessoas que eu simplesmente conheço, que sabem quem eu sou e que eu conheço o nome, etc. As pessoas que eu conheço mais, que eu tenho algum tipo de relacionamento, mas são aquelas pessoas que eu só vou conseguir conversar, trocar palavras. O terceiro nível de pessoas, que são pessoas que eu conheço, que eu vou conseguir trocar palavras um pouco mais profundas, eu vou conseguir desenvolver ideias. E tem um nicho de pessoas que aí é como se fosse o final do meu funil, que são as pessoas que eu vou conseguir me abrir. São as Sim. pessoas que eu vou conhecer profundamente e que eu vou permitir que me conheçam profundamente. Sim. Eu acho que o grande problema que eu vejo nas pessoas é que elas têm uma dependência em se expor. Elas necessitam se expor, elas precisam se expor, elas têm essa necessidade. Então, na primeira oportunidade que elas têm, elas não respeitam esse funil, que é uma particularidade minha, né? Mas, na minha perspectiva, elas não respeitam esse funil. Topo do funil, que é essa pessoa que simplesmente conhece o seu nome, você já despeja tudo nela. Nossa, é muito verdade. Revela uma carência muito grande, né? Muito, mas hoje as pessoas elas têm essa carência e eu acho que muito se desenvolveu por conta das redes sociais. Sim. Com certeza. Sabe? Essa necessidade de expor tudo. Então, numa sentada de mesa, antes de chegar a água, a pessoa já falou a vida dela inteira. E ela revelou segredos profundos do coração dela. Só que, pra quem que você tá fazendo isso? Sim. E é responsabilidade sua limitar as pessoas que vão ter acesso ao seu coração. Sim. Com certeza. Sabe? Lá tá lá em Provérbios, né? Antes de tudo, guardem o vosso coração, né? Cara, as pessoas elas não guardam o coração, elas entregam o coração pra qualquer lugar e aí entra, por conta dessa falta de limite, entra uma série de problemas, sabe? Com certeza. De relacionamentos que não são saudáveis, relacionamentos abusivos, de frustrações, de decepções. Às vezes o problema não tá em quem você entregou, o problema tava em você que entregou Com tão certeza. fácil, entendeu? Sim, nós somos responsáveis por colocar os limites, né? Total. Eu tenho um podcast que eu chama Nível de Intimidade, que eu aprendi num livro, né? E tem bastante a ver com limites. É como se a nossa vida, ela fosse, tipo, sabe o Tira ao Alvo? Aquele desenho de círculozinhos? E esse autor desse livro, ele baseia isso até mesmo em Jesus. Então, o próprio Jesus, ele tinha níveis de intimidade diferentes. Total. Ele dava acesso diferente. Por exemplo, a Bíblia fala, né? Que ele tinha ali os mais próximos dele, se não me engano, era Pedro, Tiago, João. Aí tinha os 12 discípulos que ele andava, tinha o povo todo. E desses três, Pedro, Tiago e João era o mais próximo de Jesus. Então, assim, se o próprio Jesus fazia limites, né? E tinha níveis de acesso. Tem conversas que Jesus teve com o João que a gente nunca vai saber, não tá nem na Bíblia. Total. Se ele fazia isso é saudável, né? A gente não consegue... Quando a gente se coloca nesse lugar, o que você falou é muito legal. Que nós somos os responsáveis por estabelecer esses limites, né? As pessoas são sem limites. Elas chegam com tudo mesmo. A internet que o diga, acho que a Vitória vai poder falar bastante sobre isso. Mas quem coloca essa borda é a gente, nós somos responsáveis por isso. É verdade. E eu tava pensando aqui sobre... A gente, muitas vezes, acha que não abrir a nossa vida pra todo mundo é algo errado. Porque os conceitos de relacionamento estão deturpados. Então, uma coisa que o Vitor sempre me falou, e eu acho muito interessante quando ele toca nesse assunto, que é o fato de a gente não saber o significado das coisas de verdade. A gente aprendeu tudo muito errado. Então, eu acho que as pessoas que tendem a abrir a vida delas de maneira tão obviamente tem várias coisas relacionadas a isso, mas muito também de elas acharem que isso é o certo e que se elas não fizerem desse jeito, tá tudo errado. Tipo, meu Deus do céu, então eu sou uma pessoa muito fechada, então tá tudo errado se eu for uma pessoa muito fechada. E na verdade, você só tá dando níveis de acessos à sua vida diferentes. E isso tem tudo a ver também com confiança. Porque eu acredito que se você confia em todo mundo, você também não tá confiando em ninguém. Porque verdade. não é que você seja uma pessoa desconfiada, mas porque, inevitavelmente, você não tem como confiar em todo mundo. Porque você não conhece as pessoas a fundo. Verdade. Então tem coisas da minha vida que eu só abro pro meu marido. Tem coisas da minha vida que eu não abro nem pro meu marido. Não é porque eu não confio nele, é porque eu gosto de ter as minhas
minhas coisas, em particular com Deus. E, obviamente, Deus não ia ficar chateado se eu abrisse e compartilhasse com o Vitor, mas eu sei que ele também tem as coisas dele com Deus e que ele não precisa compartilhar comigo. Então, até mesmo dentro de um casamento, a gente acha que porque eu não compartilho absolutamente tudo 100% com meu marido e tenho ali meus segredos com Deus, também tá errado. Mas não é bem assim. É óbvio que você tem que ter a medida do seu casamento, né? Você também não vai ficar escondendo as coisas. Mas é como se dar diferentes níveis de acesso às pessoas na nossa vida fosse algo egoísta, talvez, assim. Acho que as pessoas encaram dessa maneira, né? Como se fosse um egoísmo. E não, é só a saúde dos seus relacionamentos e da sua própria vida, né? Total. Imagina se eu tivesse me achado errado, como que eu ia estar hoje completamente sendo alguém que eu não sou. Eu sou assim, entendeu? Eu sou um cara mais reservado. Eu sou um cara que coloca limites em tudo, literalmente em tudo. Eu sou essa pessoa. Imagina se eu simplesmente me amoldo ao padrão que seja aberto, 100% aberto pra tudo e pra todos. E não, esse não sou eu. Eu ia estar completamente frustrado, infeliz, simplesmente porque eu me amoldei a um conceito que não faz parte da minha identidade, entendeu? E aí muita gente perde a identidade por achar que tá errado, quando simplesmente ela só aprendeu algo errado e por isso ela perdeu a identidade dela, tu tá entendendo? Sim, é um jogo contrário. É muito mais... Você se deforma, né? Você se deforma Total, você se pelo outro. deforma. É exatamente isso. Você tentando se amoldar, você se deforma. Você tentando criar um molde, você se deforma. É por isso que esse negócio esse conceito de padrões e etc, ele faz tanto mal pra sociedade. Mas ao mesmo tempo, ele é mentiroso, entendeu? É o que eu tô querendo dizer assim. Tem essa coisa de tipo, não existem rótulos. Mas na tentativa de não existir rótulos, você rotula as pessoas. E aí você acaba destruindo a identidade de muitos, entendeu? As pessoas destroem as suas próprias identidades. Isso é muito cruel. Isso é muito mal. Sim. Justamente porque as pessoas elas não conseguem entender os limites, os seus próprios limites, os seus próprios pensamentos. Elas não conseguem construir isso porque elas mal se conhecem. Verdade. E aí como você tá pedindo pra uma pessoa que mal se conhece pra que ela não tenha rótulos, entende? É muito confuso, é muito complexo, é muito cruel. Nossa, o Vitor, ele é um filósofo. Eu tô aqui com minha mão na testa, assim, né? Refletindo sobre o que o Vitor falou. Eu vou ter que mastigar por 3 dias pra poder entender. Eu ia até, Fê, perguntar pra você, entre você e o Rafa, existe algum limite, assim? Algum, sei lá, filtro, talvez? A gente tava até conversando sobre isso antes, né? Que eu falei, nossa, eu não sei se o Rafa a gente tem muito limite. Mas eu pensei em 2 coisas. A primeira coisa, que vai juntar o que eu vou falar a segunda, é que os limites, eles protegem o nosso relacionamento, porque o limite, ele permite que a gente não chegue a lugares que a gente não quer chegar. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu estabeleço com o Rafa um limite que dentro do nosso casamento a gente nunca vai desrespeitar um ao outro, isso é um limite. Total. Né? Nós podemos discutir, a gente pode ficar chateado, mas eu nunca vou te desrespeitar como homem e nem você me desrespeitar como mulher, seja verbalmente, seja fisicamente. Então nós colocamos um limite. Muito bom. Existe um limite dentro do nosso casamento. Sim. Então a gente tá numa discussão, o negócio tá indo pra um lugar que tá chegando ali no limite, opa, a gente já determinou esse limite, daqui a gente não chega. E isso protege. Porque se não tivesse esse limite, talvez a gente chegaria em lugares que por a gente tá muito esquentado na hora da briga, que a gente só chegaria, tipo, não tem limite mesmo, né? A gente pode falar o que a gente quiser. O Rafa ele pode falar o que ele quiser, que depois, enfim, vou perdoar, ou enfim, a gente se resolve. Então essa falta de limite, ela só prejudica. Então, por exemplo, não só com o Rafa, talvez com uma amiga minha muito próxima. A gente pode ser melhor amiga desde a infância, enfim. Na nossa amizade tem que ter limite, né? Com certeza. Amiga, a gente vai até aqui uma com a outra. A partir desse ponto não vai mais. E uma coisa que eu percebi muito é que, isso também aprendi com a psicóloga, pessoas abusivas, elas odeiam limites. Então, quando você tem relacionamentos abusivos, as pessoas pensam que relacionamento abusivo é de casal e de bater e tudo mais. Não é isso. Muitas vezes a gente tem relacionamentos abusivos com amigos. Sim. Quando a gente coloca limite pra pessoas abusivas, elas ficam revoltadas. E isso serve pra amigos, pra mãe, pra pai, sogro, sogra. Então, eu não vou dar exemplo de relacionamentos pessoais, né, que seria muito feio, mas eu vou dar um exemplo dentro da internet. Eu, hoje em dia, trabalhando com a internet, e eu queria muito saber da Vitória também sobre isso, muito mesmo, eu quero saber de você. Por eu falar da gravidez, as pessoas esperam algo de mim. Então, por exemplo, eu postei um vídeo contando da gravidez. É como se as pessoas falassem, ok, você contou da sua gravidez, agora conta todo o resto. E não é assim. Eu posso me sentir confortável em contar como eu descobri, como foi meu processo de tentativa de gravidez, mas depois disso, quem define esse limite sou eu. Com certeza. Se eu quero ou não mostrar a cara dos bebês, se eu quero ou não fazer tour pelo quartinho, se eu quero ou não mostrar meu ultrassom. Então, foi muito interessante que quando eu falei
falei na minha rede social, que as pessoas, assim, acabou crescendo, as pessoas chegaram por conta do vídeo, elas já chegaram já querendo determinar o que eu tinha que fazer, mas quem determina sou eu. Quando eu falei, gente, eu não quero mostrar ultrassom, porque eu não quero. Porque pra mim, o ultrassom dos meus bebês, quem tem acesso é os meus pais, meus sogros e meus amigos. Até porque se tudo é pra todo mundo, é como se as pessoas mais próximas de mim, elas não tivessem também uma importância diferente na minha vida. E eu lembro, foi muito engraçado, que o dia que eu falei isso, gente, eu não quero mostrar o ultrassom, eu não quero ficar falando detalhes da minha gravidez, eu não quero falar o tipo de tratamento que eu fiz, porque eu não quero. Eu não quero. Esse preço eu não quero pagar. Eu recebi muita mensagem abusada. De gente falando assim, que absurdo, você divide com a gente a sua gravidez, você faz se envolver com a sua história, agora você não quer mostrar tais coisas. Eu não quero mostrar tais coisas. Porque não é você que define isso. Quem define isso sou eu. Porque no final das contas é a minha vida, é a vida dos meus filhos em jogo. Então, a internet, ela confunde muito essa questão de limite. É verdade. Porque as pessoas, elas são muito assim, né? 880. Se você expõe, você tem que expor tudo. Você entra no banheiro, seu casamento, sua vida sexual, tudo. Ou você não expõe nada, né? Eu posso trabalhar com a internet, eu posso ter prazer em mostrar minha vida e ainda assim falar, aqui você não chega, né? Então, tem várias mensagens que eu não respondo, tem comentários que eu não respondo porque eu não quero. As pessoas podem achar que eu sou mal educada, que eu não sou acessível, não tenho humildade, o que seja, tudo bem, tá tudo bem, né? Porque eu sei que eu não tô fazendo isso por mal, eu tô fazendo isso por segurança minha, do meu casamento e da minha família e dos meus filhos. Desculpa só te interromper, mas Pode falar. tem uma coisa que as pessoas elas esquecem de valorizar, que quando você faz isso, você tá sendo o mais verdadeira que você pode ser com elas, porque você tá Isso é sendo o verdade. mais verdadeira que você pode ser com você. É exatamente aquilo que eu tava falando. Se você age simplesmente pela pressão dos outros, você tá agindo não pela sua verdade, você tá agindo de forma mentirosa, entendeu? É verdade. Nesse pedido de expressão de amor dos outros, você não tá amando verdadeiramente. Sim, muito Entende? verdade. Desculpa te interromper. E outra... Não, e é isso mesmo. Uma vez eu falei isso também. Eu falei, gente, ao fazer isso, eu protejo você, porque eu não coloco você numa posição de você sentir que você é minha família, porque você não é. E isso não é uma ofensa. É que esse é o negócio. Hoje em dia, com tanta exposição, o se posicionar e colocar limite soa mal educado. E não é. É saudável pra quem tá assistindo e sabe, eu gosto da Fer, eu gosto da Vitória, eu gosto do Davi, dos Vis aí como casal, mas eu sei que eu não posso chegar neles e, sei lá, falar tal coisa do meu casamento, porque eles não são meus amigos, entendeu? Eu não vou encher a orelha da Vitória, mandar uma mensagem de 400 quilômetros, porque ela não tem essa responsabilidade sobre a minha vida. Nem é meu canal, e eu queria muito saber de você, Vi, com relação a isso. Você que tá há muito tempo na internet, como que foi pra você estabelecer esses limites, trabalhando com a sua imagem e com a sua vida também, né? Não, eu tenho muita coisa pra falar, porque você falou muitas coisas interessantes e aí eu fiquei pensando, só que eu não queria também te interromper, porque eu sou uma pessoa que interrompo muito, então eu tô trabalhando demais. Nossa, eu tô achando bem Não, educada. eu sou muito Faustão, sério, muito mesmo. Sério? Muito! Eu tô assim, me controlando, tu não tá entendendo, mas tudo bem. Mas a primeira coisa é acerca do ponto da internet em si, eu acho muito interessante tudo que vocês falaram, porque é como se as pessoas pegassem o padrão das outras pessoas e replicassem. Tipo assim, ó, isso funciona pra vida da fulaninha. Por que não vai funcionar pra sua? Porque são vidas diferentes, meu amor. Então, não vai funcionar desse jeito. Um exemplo, se um dia eu tiver gêmeos e eu quiser mostrar o ultrassom e eu quiser fazer tudo diferente do que você fez, é porque é a minha vida e é a minha medida. certeza. Não significa Sim. que a minha medida que mostra tudo é a certa. Não significa que a sua medida que mostra o que acha que deve mostrar é a errada. É como se todo mundo tivesse que ser do mesmo jeito e na internet, todas as pessoas que querem ser o mais verdadeiras possíveis consigo ou com outras pessoas são as que são mais criticadas, porque simplesmente elas são verdadeiras. Então a internet tá amando as pessoas que são mentirosas e odiando as pessoas que são verdadeiras. Isso não faz o mínimo sentido, mas seguimos tentando ser verdadeiras porque é assim que funciona, né? Sim. Pra mim, eu sou uma pessoa que eu já me comparei muito também com outras blogueiras que, assim, mostram demais o casamento, isso bomba. Faz vídeo falando da vida sexual, isso bomba. Falando se quer ter filho ou não, se tá tentando ou não, isso bomba. Eu tentei ao máximo pegar a minha medida, descobrir qual é a minha medida, pra que eu não ficasse prejudicada, porque você tocou num ponto muito importante, que é pagar o preço. No final das contas, quem vai pagar o preço é quem tá se expondo, ou quem tá deixando de se expor. Se é algo que vai prejudicar o meu casamento é a coisa mais importante da minha vida. Eu nunca vou colocar isso em jogo. Se é algo que meu marido não se sente confortável em falar sobre ele ou sobre nós dois, não vou expor. Assim Esse como... é mais importante do que o seu sucesso e bombar, com 100%. certeza. 100%. Não negocio isso por nada. O que a gente aprendeu isso foi no nosso namoro, porque o Vitor sempre foi um cara muito, muito, muito reservado. Sempre. E eu já sempre fui aquela pessoa que eu acho
acho que, na verdade, eu não tinha muito filtro pras coisas. Então eu queria compartilhar tudo sobre o meu namoro com todo mundo. Sabe, assim, aquela amiga que eu nem falava, eu, já queria jogar tudo, despejar tudo em cima da pessoa. E às vezes eu chegava pra ele compartilhando que eu compartilhei algo, ele educadamente pediu, amor, por gentileza, assim, eu não gosto, porque isso é sobre a minha vida. Eu não gosto que compartilhe isso, porque eu não compartilho isso com ninguém. Eu não compartilho isso com os meus próprios amigos, eu só compartilho com você. Então, se você puder não compartilhar, eu agradeço. No começo eu me revoltava, tu lembra? De vez eu falava, mas eu quero falar! Eu falava, mas não é sobre você. E aí, tipo, eu me colocava numa posição de que, porque a minha boca eu posso falar qualquer coisa, entendeu? E perdi o limite. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu no nosso relacionamento. E hoje na internet eu aprendi que eu não preciso expor tudo, porque eu não quero pagar esse preço. Se você quer pagar esse preço, ok, tá é a sua bem, vida. né? É a sua vida. E eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, estão pagando preço sem saber que estão pagando preço. E eu tenho vontade de chegar pra essas pessoas e, tipo, você tem consciência do que você tá fazendo? Porque se você tá fazendo isso conscientemente, entendendo que existe um preço pra tudo que você faz, tudo bem. Agora, existem muitas pessoas na internet que não conseguem entender que depois elas vão ser cobradas. Eu penso muito sobre um caso de quando eu estiver grávida e eu quiser compartilhar sobre o fato de eu estar grávida e depois eu perder um bebê. E não quiser falar sobre a perda do bebê. Tipo, as pessoas vão querer me cobrar porque eu falei que eu tava grávida no momento feliz, mas no momento triste eu não quero compartilhar. Sim, não vou querer compartilhar. Eu não tenho assim. obrigação. Não mesmo. É isso que a galera não entende. Tipo, é simples. O que eu quero, eu vou mostrar. O que eu não quero, eu não vou mostrar. E como você mesma falou, às vezes sou meio arrogante, mas é o mais verdadeiro que a gente pode ser. Até hoje, graças a Deus, eu não paguei nenhum preço, porque eu penso muito sobre a minha vida. E um ponto que o Vitor compartilhou muito importante é o fato de você se conhecer e pensar sobre você. As pessoas não passam tempo hoje com elas mesmas, então elas não conseguem saber quem elas são, qual é a medida delas, qual é a medida em relação ao casamento, em relação a amigos, a familiares. Você falou um ponto também que eu até queria te perguntar sobre amigos. Como que é o seu relacionamento, assim, com os seus amigos mais próximos? Só pra gente ter uma medida, sabe? Porque comigo acho que é um pouco diferente, assim. Em que sentido, Vi? Tipo assim, aquela pergunta besta. Seus amigos chegam na sua casa sem avisar? Ah, tá, entendi. São coisas simples, mas que eu acho que revelam muita coisa, sabe? Eu acho assim, os amigos mais próximos, a gente já tem uma intimidade suficiente de poder colocar limite sem ofensa, né? Verdade, isso é muito bom. Então, por exemplo, eu nunca precisei falar pra minha amiga, ai, amiga, não me liga antes de vir. Ela, por me conhecer bastante, sabe que gosta de arrumar a casa, preparar um lanche e tudo mais, ela meio que já liga, amiga, tava pensando em tal dia, tal hora. Então, Gostei por de se preparar o conhecer, tipo, eu odeio que as pessoas venham aqui e não tenham nada. Não, tem gente que não liga, né? Mas eu ligo. Eu não ligo. Você não liga, Vi? Totalmente Ai, desencanada. você é uma pessoa muito mais feliz, então, porque eu sou meio infeliz, eu acho. Porque às vezes eu quero receber, mas se a casa não tá totalmente limpa, maravilhosa, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu comecei a colocar limite mais nas minhas amizades próximas de um tempo pra cá. Isso acabou afastando algumas pessoas, né? O dia que minha psicóloga me mostrou, Fer, sabia que tem algumas amizades suas que são abusivas? Eu falei, não, imagina, esses amigos, não, é impossível, tal. Amigos que falavam demais, amigos que davam opinião quando não era pedido, amigos que me colocavam pra baixo e às vezes me humilhavam na frente dos outros, porque também tem uma questão de personalidade. Quando você é muito extrovertido, as pessoas confundem, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem. Quando eu comecei a fazer isso com alguns amigos, tipo assim, numa roda falou tal coisa, me expôs, falou alguma coisa, e eu não gostava, eu não falava. Eu ficava, eu ria assim, tal. Quando eu comecei a falar, fulano, não gostei, discordo. Isso, os meus amigos saudáveis entenderam, falaram, nossa, Fer, eu nunca vi você falar isso. Eu falei, então, mas agora, a partir de agora eu quero começar a falar quando eu não gostar. Alguns que não entenderam, não deu, a amizade acabou. Algumas amizades, eu perdi amizades por colocar limite, o que é triste, sofri muito, mas hoje, entendendo mais sobre limites, eu percebo o quanto realmente eu tinha me colocado em situações abusivas, e talvez eu também tenha sido assim já com as pessoas, né? Até mesmo, por exemplo, limites na opinião que as pessoas dão sobre a gente, sobre o nosso trabalho. Quando a gente não coloca limite, todo mundo tem acesso e a opinião de todo mundo conta. Administrar isso é muito difícil, né? Então, se eu vou fazer um projeto, aí todo mundo tem que gostar ou desgostar e acaba ficando meio, sei lá, meio confuso e acho que mentalmente é muito
cansativo, sabe? Aham. Quando todo mundo tem acesso e todo mundo é muito importante. Mas eu acho que com relação a amizades, assim, hoje é melhor. Acabei nesse caminho, né, de autoconhecimento, que você falou que é muito importante também, né, a gente se conhecer. Eu acabei perdendo alguns amigos, mas ficaram, acredito que os bons ficaram, e eu acho que isso também é muito bom, porque quando a gente faz novas amizades, hoje em dia eu já tô bem esperta. Eu tenho muita facilidade de fazer novos amigos, mas quando eu percebo que é uma pessoa que já vai chegar assim com o pé no peito, se metendo em tudo, tem dificuldade com o limite, eu falo, ih, nem vou me esforçar, porque vai dar trabalho isso daí. Hoje em dia eu escolho me relacionar com pessoas mais saudáveis nesse sentido também. Muito bom. Por ver um caso específico, bem próximo de mim, eu fui começando a perceber que eu não queria aquilo pra minha vida, que era uma amizade de pessoas que eu tenho como amigas muito próximas, e eu falei, não é assim que eu quero nada. Tipo assim, nada nem semelhante. Então eu comecei a, às vezes, sem intenção, sem consciência, afastar as pessoas, afastar amigas próximas, por receio. E aí eu também perdi um pouco da medida das minhas amizades, assim, sabe? Então, acho que em relação à amizade eu pago um pouco o preço. Até porque a maioria das minhas amigas são de Fortaleza. Eu não tenho muitas amigas próximas em São Paulo. Amigas que eu posso dizer assim, meus limites são mais aprofundados, de chegar e compartilhar coisas que eu preciso, né? Aquelas coisas que a gente comentou, de abrir um pouco mais da minha vida. Algumas eu consigo ter umas conversas, falar sobre trabalho e tal. A maioria é blogueira, falar que o Instagram não tá dando like, não tá entregando as fotos. É sempre o mesmo assunto. Mas, tipo, amizades profundas, assim, daquelas que você pode expor uma opinião contrária e a pessoa sabe que você não tá ofendendo ela só porque você pensa diferente dela e tá tudo bem. Eu tenho pouquíssimas, assim. Então eu acredito que o fato de eu ter visto amizades com medidas que eu não gostaria pra minha vida, me fizeram também me tornar uma pessoa hoje um pouco mais fechada. Não para ter novas amizades, mas dentro das que eu já tenho, dizer assim, cara, tá muito raso isso aqui, ou então não sei se eu tô a fim de aprofundar muito. Ter um filtro melhor, né? Que tipo de amizade eu quero. E Vi, sabe o que eu queria saber de você também? Como que você consegue estabelecer limites com a questão de seguidoras? E seguidores, hoje em dia, você trabalhando com isso e eles também sendo seus clientes, né? Então, eu queria muito saber. Eu gosto da troca com as seguidoras, assim. Eu curto muito. O Vitor também lê muito comentário comigo, então ele me manda alguns que eu não vejo. Porque como a gente tem canal do YouTube, e-mail, Instagram, meu Deus, é um monte de plataforma diferente, então às vezes eu não consigo ler todos, né? Sim. E aí eu sou uma pessoa que posto muito no Instagram também, e a maioria dos feedbacks vem pelos comentários e directs, apesar de que eu leio mais comentários. Então eu gosto quando as pessoas me mandam, sei lá, me pedem alguns conselhos, apesar de que eu gosto dos conselhos mais leves. Porque aí também não tem um limite, e eu já recebi muitas coisas pesadas, que eu fico triste pela pessoa em si, sabe? Fico triste por ver que essa pessoa não tem pessoas ao redor dela que prestem atenção nela e que possam cuidar dela. Então meu conselho, quando são coisas muito profundas, eu falo, ó, eu não te conheço, eu não sei como é a sua vida pra eu poder te aconselhar sobre algo tão sério. Tipo assim, o mais leve é decisão de carreira. Eu largo meu emprego ou eu vou ser blogueira? Isso é o mais leve, que eu já considero muito pesado. Com certeza. Como que eu vou ser responsável pela decisão de uma pessoa sobre algo tão importante? Se vier me perguntar, eu entendo o fato de vir me perguntar, eu não acho ruim. Mas eu gostaria que essa pessoa tivesse pessoas que ela confiasse perto dela pra que ela pudesse compartilhar isso. Porque se ela tá vindo falar comigo, que talvez ela ache que ela tenha uma certa proximidade, porque a internet tem disso, de encurtar laços e a pessoa enxergar que eu sou próxima dela, assim como muitas vezes, por eu acompanhar os stories de algumas pessoas, eu acho que eu tenho uma certa proximidade, mas no final das contas, não conheço aquela pessoa de perto. Então não é nem sobre mim, sobre o fato de eu achar ruim, porque eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sempre pergunto, você não tem ninguém perto de você que possa te aconselhar, conhecendo a sua vida, conhecendo a sua história? Porque é muito fácil eu chegar, dar um conselho pra uma pessoa sem eu nem conhecer nada sobre ela. Mas eu tenho uma responsabilidade sobre as coisas que eu falo. Então eu não posso jogar e, tipo, lide com isso pelo resto da sua vida e arque com as consequências. Porque no final das contas eu vou ter influenciado, né? A respeito dessa questão das seguidoras me contactarem pra pedir conselhos, tô sempre disponível pra ouvir pessoas, mas não gostaria que as pessoas colocassem uma credibilidade em mim que eu não tenho na vida delas, porque eu não conheço a história delas, né? E é um pouco falso também, né, Vi? Entra naquilo que vocês também falam de ser verdadeiro, porque quando você busca o aconselhamento, a ajuda de uma pessoa que você admira, principalmente pelas coisas boas
boas dela, né? Eu acredito que você não deve ficar falando seus podres, vendendo seus podres na internet, né? Não Ninguém é fico burro de mesmo. fazer isso. Então a pessoa tá se relacionando com você de uma forma que não é totalmente verdadeira, porque ela não tem Exato. acesso aos seus piores lados. E Exato. relacionamentos reais, que são relacionamentos que são dignos da gente receber conselhos e tudo mais, eles são relacionamentos onde a gente mostra o nosso pior e o melhor lado, né? Então, às vezes, não é nem que a pessoa ela não tem gente por perto pra ela contar. É que às vezes ela não tá disposta a pagar o preço de construir um relacionamento de verdade que as pessoas estão em volta dela. Então, isso quer dizer que talvez ela vá abrir a vida dela e ela não vai receber aquele consolo, aquele conselho que ela quer. E isso acontece com a gente. Tenho certeza que vocês, nem sempre que vocês buscam os amigos de vocês têm o colo que vocês queriam. Às vezes sim, às vezes não. E assim é a vida mesmo, né? Então, acho que entra muito naquilo que vocês falaram e foi muito importante pra mim ouvir também sobre ser verdadeiro, né? Então, quando as pessoas elas esperam isso de você, por você estar ali todos os dias, elas estão te colocando numa posição falsa, né? Foi muito bom isso que você falou. Eu concordo 100%. E eu espero que, assim, esse podcast possa ajudar pessoas a enxergarem que limites elas estão colocando e que níveis de acesso elas estão dando para as pessoas. Senão elas podem se tornar as pessoas abusivas que você mencionou. Você falou uma frase, cara, que, putz, se você puder anotar, guardar isso em algum lugar, se você até puder repetir, por caso eu distorça alguma coisa, pessoas abusivas não gostam de receber limites. Se você é uma pessoa que não gosta de receber limites, ou se você consegue identificar pessoas perto de você que não gostam de receber esses limites, por favor, se sonde melhor e sonde melhor os outros, para que você entenda aonde que você tá. Isso é uma coisa, cara, muito importante. Se você puder tirar um ensinamento daqui, eu acho que tem várias coisas que você pode aproveitar, mas guarda isso no seu coração. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Verdade. Muito determinante também, né? Pra tudo. Total. E você sente que por você, por exemplo, abrir a sua vida, as pessoas pedem cada vez mais ou não? Não é o caso do seu público, assim, tipo, você começou a falar um pouco do Vitor, do seu relacionamento, aí elas começam, mas fala de tal coisa então. Você sente que é sempre uma coisa, porque o que eu sinto é, as pessoas são insaciáveis. Quanto mais você fala, mais elas querem. Você se sente às vezes dessa posição ou não? Eu acho que é por isso que eu falo cada vez menos. Por isso que eu compartilho cada vez menos, porque eu já senti isso. É aquilo que o Vitor sempre me falou. Limites, quando eles são quebrados, você não tem como voltar atrás. Então, se você começa a gritar no seu casamento, você vai perdendo aquela medida. Você já quebrou aquele limite. Já não é mais o limite, né? O limite agora é outro. Isso. É verdade. Você já expandiu o limite. Quando você falou de relacionamento, a gente tem esse mesmo limite no nosso casamento. Assim como vários outros, de tipo, não fazer cocô na frente do outro, não fazer xixi na frente do outro. Oh, Deus, Rafael, ouve esse podcast, pelo amor de Deus. Mas esse é um limite que é importante nosso. Eu já quebrei uma parte do limite que, enfim, não vou expor aqui, né? Porque temos limites. Mas as pessoas são insaciáveis mesmo. Eu me coloco também nessa posição. Às vezes eu me sinto também um pouco insaciável. E eu falo, nossa, que coisa estranha. E eu acho que eu exponho hoje cada vez menos. Eu tava até conversando hoje, né, contigo de manhã sobre isso. Porque eu compartilho pouquíssimo. E esse pouco que as pessoas veem, elas acham que é o que eu sou. Isso é muito louco. Porque eu não sou isso. Mas em que sentido? Vídeo de trabalho, por exemplo, você fala bastante de moda, então as pessoas pensam que você é uma pessoa que só sabe falar de moda nesse sentido? Não sei, eu tô chutando. Também, o fato da gente ter criado esse podcast é porque eu também me senti um pouco limitada. Por eu só falar sobre moda, as pessoas acharem que eu só pensava sobre moda, só respirava sobre moda. Ou até mesmo acharem que moda é um lado extremamente fútil, né? A gente tenta fazer um trabalho mostrando como que as pessoas podem ser transformadas através disso. Aqui eu posso expor coisas desse tipo, coisas que a gente tá conversando e que pra mim é um limite saudável, pro Vitor é um limite saudável, né? E até mesmo pra contribuir na vida de outras pessoas. Mas eu acho que os limites que a gente coloca na internet sobre a nossa vida é o que as pessoas entendem que é a nossa vida. E na verdade é muito além disso. É só uma pontinha que a gente mostra. Eu acho que tem um ponto assim que eu queria até trazer. A gente tá falando aqui pra você sondar e analisar qual que é um limite saudável pra você. Não, a gente não tá falando pra que você simplesmente se esconda. Isso. Até mesmo porque eu realmente acredito que isso é uma coisa que a gente conversou no começo do ano, de como as pessoas não têm referência, né? A internet virou um lugar, as principais referências das pessoas estão na internet. Então, se nós não tivermos boas referências na internet, provavelmente as pessoas não terão boas referências. A gente tá falando para que você só tenha um pouco mais de zelo com o tamanho da sua exposição e para que você, que você entenda, que você tenha realmente, como a Vitória falou, que você entenda perfeitamente o que você tá falando e as consequências disso. Isso. É verdade. Mas
é muito importante que boas pessoas se exponham. É muito importante que bons testemunhos sejam dados. Porque se a gente para pra pensar que 99% da internet, isso é um dado real, assim, não sei se o percentual é esse, mas a ordem de grandeza é essa. 99%, 90%, sei lá, a maior parte da internet é só porcaria, é só lixo, coisas que são tóxicas, que são mentirosas ou que fazem mal pra saúde mental e física das pessoas. É verdade. Não se esconda, sabe? Também não se esconda. Se você sente que você deve se expor, só entenda a medida correta pra isso, porque nós precisamos de famílias saudáveis sendo expostas e dizendo, existe uma forma, sim, de termos famílias saudáveis. Verdade. Existe uma forma saudável, sim, de educarmos nossos filhos. Existe uma forma saudável, sim, de lidar com nossos trabalhos e nossas responsabilidades. Existe uma forma saudável, sim, de sermos bons cidadãos, de transformarmos a sociedade, de querermos fazer algo melhor. Porque senão as pessoas boas se colocam numa posição de, cara, eu vou me esconder, porque só existe o mal. E isso é ruim, e eu vou me tornar mal. Não, seja bom e exponha o bom. Só entenda o que você está fazendo. Seja consciente com o que você está fazendo. Mas, por favor, se você tem algo bom e se você enxerga algo de bom, contribua. Verdade. Seja parte disso. Não se omita. A gente precisa mudar esse negócio, cara. Verdade. Quanta baboseira, desculpa o termo, tá? Mas Sim. quanta baboseira tem na internet e quantas pessoas boas poderiam estar contribuindo. Verdade. A gente participou uma vez de um evento, até aqui da camiseta que eu tô usando, e era o Vision Day do Descend. E aí eu encontrei o nosso pastor lá de Fortaleza. E aí ele tava falando, eu tô pensando e tal, e começar a produzir conteúdo pro YouTube, não sei o quê. E eu falei, pastor, o senhor deve fazer isso. Por favor, O senhor né? deve fazer isso. E o motivo maior de tudo, a gente precisa colocar mais boas sementes aonde estão as sementes ruins. Verdade. Com Porque certeza. senão a gente não muda esse jogo. Verdade. Entende? A gente não muda esse parâmetro. Pessoas não tiverem coisas boas pra consumir, como que elas vão consumir as coisas boas? Se a gente não tiver algo bom pra entregar, como que elas vão receber o bom? Entende? A gente só critica que na internet só tem porcaria. Mas e cadê você fazendo alguma coisa de boa pra lá? Nossa, muito verdade. Entende? A gente só critica que o Brasil não tem referências. Cadê você se colocando numa posição? Ei, minha família pode ser uma referência. Eu posso te mostrar que existe sim uma forma saudável. Verdade. E é uma coisa que tá queimando no meu coração. Eu sempre falo pra Vitória, cara, vamos mostrar pras pessoas que existe uma possibilidade de ter 27 anos e ter um casamento saudável. De não precisar terminar e vir com um namoro. Sabe? Que você pode conhecer cedo a pessoa que vai caminhar com você o resto da vida. Sim. Sabe? Esse tipo de coisa. Porque as pessoas acham que isso não existe mais. Elas acham que isso não pode mais acontecer. Cara, isso é perfeitamente possível. Verdade. E nós somos a prova. Nós somos o testemunho disso. Então, por que eu vou esconder o testemunho? Verdade. Eu já falei no outro podcast, acho que no 2 vou falar no 3. Não se esconde uma lâmpada embaixo do sofá, embaixo da cama. Se coloca no mais alto lugar para que ela ilumine todo o cômodo, cara. É verdade. Se coloque nesse lugar para que você possa ser luz, senão você vai se esconder. E aí, cara, se não tem luz, tem escuridão. Não seja a pessoa que reclama da escuridão se você não tá querendo ser a luz. Queira ser a luz e brigue contra a escuridão. Verdade. Porque com certeza você vai ganhar. Porque não tem como eu acender a luz aqui do meu escritório e ele continuar escuro. É impossível. É verdade. É impossível isso acontecer. E o fato de tudo isso que o Vitor tá falando, eu acho muito importante, Fê, porque eu acho que você é essa pessoa que se expôs na internet, na sua medida, com o seu limite, compartilhou do seu testemunho, compartilha a medida certa sobre a sua vida para outras pessoas, dá um bom testemunho de que é possível, sim, você tentar e conseguir, levar esperança para outras pessoas que estão passando por isso, sem precisar ferir o que você acredita, sem precisar, sei lá, expor os seus filhos de uma maneira que você não quer. O fato, por exemplo, de você ter feito o seu livro, para mim foi algo assim extremamente admirável. Eu achei muito, muito, muito incrível mesmo você compartilhar o que você pode pra ajudar as outras pessoas. Tipo, você é satisfeita, você é feliz com o fato de você hoje ter ganhado esse espaço na internet, né? Sobre a sua história e poder ajudar outras pessoas. Tipo, você fica feliz com isso? É algo que te satisfaz ou é uma pressão? Porque eu conheço pessoas que pra elas estar na internet hoje é uma pressão. Tipo, pra você é algo bom, é algo positivo, se expor? Vou acabar meio que só repetindo aquilo que o Vitor falou. Quando a gente entende isso como uma ferramenta, não é só um lugar onde é sobre a minha vida, sobre, enfim, vou falar por falar, que eu acho que é o que mais tem, né? Podia depois achar dessa porcentagem de... não tem como fazer essa porcentagem, na verdade, quanta baboseira, né? Não colocando a gente num lugar de, tipo, sou parte do grupo que não falo baboseiras, nada disso. Isso, total. Né? Total. Também não é, todos nós falamos muitas vezes. Pra mim, não é nem questão de pressão. Eu entendo isso como uma responsabilidade, né? E eu peço muito sabedoria a Deus. Deus, o Senhor me deu... Não
foi algo que eu busquei, né? Antes do vídeo da gravidez, eu tinha 6 mil seguidores no Instagram, eu tinha uma influência, assim, pequena aqui na minha cidade, bem pequena. Ah, inclusive sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não falei isso. Ah, é verdade, verdade. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Mas quando eu fiz o vídeo, né, e publiquei, e ele acabou viralizando e tomou uma proporção muito maior, que não era meu objetivo, eu entendi que o Senhor, que Deus estava querendo me colocar num lugar de influência, então o que eu faço com isso, né? Só que eu tava pensando assim também, aquilo que o Vitor falou, quando a gente não tem boas referências na internet, a gente fica até meio perdido de como se comportar. Porque eu falava assim, bom, agora eu já seguia já poucas blogueiras e tudo mais, e eu senti um pouco dessa falta de ter pessoas que trabalham com isso, estão na internet se expondo, mas estão colocando limite. Acredito que você faça muito bem isso, Vi, porque realmente eu que te assisto, você fala muito pouco da sua vida pessoal. Isso deve incomodar talvez algumas pessoas que gostem muito de você, e eu entendo, porque elas têm muito carinho, né? Mas a gente precisa selecionar o que eu vou falar. Eu tô aqui só pra expor minha vida, tenho um propósito nisso, né? Como usar disso, porque realmente é uma bomba. A internet é uma bomba e é muito fácil bombar. Você falou isso no começo. Eu poderia falar certas coisas que me dariam mais visualização, e isso financeiramente pra você poderia ser bom. Mas esse é um preço que eu não quero pagar, porque meu casamento é mais importante. Hoje pra mim não é uma pressão, é uma responsabilidade. Pra mim seria uma pressão se eu alimentasse tudo aquilo que me pedem. Aí seria, por exemplo, acordei, Fer, faz tourzinho do quarto e tal. Putz, eu vou ter que fazer, mas eu não quero. Eu já fiz tour do quarto dos bebês dos meus melhores amigos no Close Friends lá, né? E isso pra mim está suficiente. Agora, se eu tivesse que alimentar, por exemplo, a pergunta que eu mais recebo toda a minha vida, desde que eu engravidei, é: esses bebês vão ter 2 berços. Eu não quero falar disso, eu não gosto de ficar falando de berço, me dá preguiça de falar de berço. Então aí eu teria que falar, né? Não, mas eu vou ceder a pressão. E as pessoas estão perguntando muito. É uma pergunta que vem muito, então eu tenho que responder. Eu não tenho que responder. Então eu acredito hoje, Vi, que eu recebo como uma bênção, né? Você ter um lugar de voz é um privilégio. Muitas pessoas gostariam de ter. Então, se Deus me colocou nesse lugar onde as pessoas estão dispostas a ouvir, então vamos usar isso pro bem. Agora há pouco, gente, eu fui fazer xixizinho e aí a gente parou de gravar. Mas a Vitória falou isso, né? Que eu falei, nossa, minha barriga é muito desconfortável. E a Vi falou, nossa, Fer, você acaba, você nem reclama muito da gravidez e tal na internet, né? Eu poderia gastar tempo fazendo isso, e isso é uma coisa, as pessoas gostam de assistir reclamação, por incrível que pareça. Tem muito Instagram que bomba só de gente falando mal, fofoca e tal. Virou um movimento. Né? Exatamente, um movimento mimizento, né? A galera gosta de o povo falando mal do outro, falando mal das coisas e falando como se fosse a vida real, mas é uma coisa que eu não tô afim de pagar. Eu reclamo mesmo aqui em casa, direto eu acordo e falo, não aguento mais essa barriga. Mas eu não vou pegar minha câmera e gastar 15 segundos nos meus stories, o tempo das pessoas que estão assistindo pra ficar ouvindo. Tá um saco carregar essa barrigona. Verdade, porque vai bater nas pessoas, não é da forma como você tá falando, é da forma como elas querem ouvir e elas vão interpretar. Então, tipo assim, pra alguns pode ser, nossa, você não queria tanto engravidar, agora você tá reclamando? E aí é como se as pessoas que escutam você reclamando tivessem o direito de vir falar isso pra você, só porque um dia você quis engravidar, simplesmente a sua barriga com 2 crianças não pode mais pesar e você não pode estar cansada e não pode querer que seus filhos nasçam logo. E as costas não podem doer, o pé não pode inchar. Não, foi muito engraçado. Hoje eu abri uma mensagem que eu postei ontem falando todas as coisas que a gente ganhou do quarto, a gente não precisa comprar nada, que a gente recebeu doação mesmo, né? Uma menina me mandou bem assim, uai, você quer ter filho e não quer comprar nada pra ele? Mas assim, eu não vou responder, eu só excluí, entendeu? Tipo assim, ó, que absurdo, que nada a ver essa pergunta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que bênção que eu ganhei as coisas. Tipo assim, mas eu também nem gasto minha energia e meu tempo com isso, que tem que ser gasto com outras coisas. E acredito que, eu falei isso pro Rafa, eu acho que a chegada dos bebês vai me ensinar ainda mais sobre limites, sabe? Né? Sobre até que ponto. Se eu não tô afim de aparecer, de responder tudo mais, tá tudo bem, não tem problema. Muito bom, muito bom. Caraca. Tem alguma coisa mais pra pontuar? Menina, gente, ó, esse papo aqui rendeu. Eu tô com bastante dó do Vitor, bastante dó. Você vai ter que ouvir esse papo tudo de novo e editar. Gente, mas muito bom, aprendi muito com vocês, de verdade. Vou estar com um caderninho aqui, ó. Muito, muito bom. Eu queria que desse tempo da gente poder bater um papo também com o Rafa. Claro que não sei se como podcast, mas que a gente possa, né, conversar também com seu marido e fazer um hangout aqui antes dos bebês nascerem, porque eu acho que depois vai ser complicado. Vai ser meio complicado.
complicado, meio difícil. Nossa, mas estamos mega à disposição, Vi. Beleza, eu De fico muito verdade. feliz que a internet proporcionou essas conexões. Bons essas encontros, coisas né? tão favoráveis, assim, que são pessoas que eu nunca vi você na vida, nós nunca te vimos, mas que ainda assim, à medida que você compartilha, agrega muito na minha vida. Que bom. E vice-versa, viu, Vi? Eu consigo sentir um pouco do que vocês querem transparecer e a alegria que é hoje carregar 2 vidas aí dentro, que em breve serei eu. Já pensou se Deus manda 3? Mentira, eu não te desejo isso. Nossa, meu Deus, carregar 3 crianças na barriga. Fê, muito obrigada por ter participado. Imagina, gente, muito obrigada pelo convite, viu? De verdade, me senti muito honrada. Vocês são pessoas muito especiais. E vocês são as Obrigado. pessoas que... Tudo que o Victor falou, você também falou, né? Que a internet precisa também. Acredito muito que vocês são... Acredito não, né? Eu acredito e vejo que vocês são essas pessoas que a internet tá precisando. É muito legal. E eu fico feliz Obrigado. que vocês estão nessa posição de voz. Que vocês têm esse espaço de ter essa voz. Usem mesmo. Usem podcast, YouTube, Instagram, o que for preciso pra passar aquilo que vocês têm aprendido, que é muito valioso. Muito E é obrigado. isso, gente. Obrigada Fê. demais. Muito obrigado Nosso pelo próximo seu podcast tempo. pode ser com as crianças gritando de fundo aqui. É a Vamos trilha nessa. sonora, é o sound effect. É bom que não precisa nem colocar. Já vai ter o choro, não precisa colocar, entendeu? Já vai ter o choro, os meninos, os brinquedos caindo. Ai, meu Deus. Muito bom. E ó, vai lá no podcast. Fala aí como é seu podcast. Ah, é verdade. Meu podcast chama, na verdade, Fora do Feed, Fernanda Vitivitsky. O nome do podcast eu esqueci de falar antes, né? Mas agora eu tô de licença maternidade, vou ficar um tempo sem gravar, mas eu acho que eu tenho 15 episódios lá já gravados, que eu já postei nesses Dá pra últimos 6 maratonar, meses. dá pra ouvir Dá bastante. pra maratonar, é verdade. Só são curtinhos, mas eles existem, estão lá. E isso, Fora do Feed, meu Instagram é @FernandaWIT e aqueles bandos de coisa esquisita. Você pode me achar lá. E isso, gente, brigadão mesmo. Espero que tenha agregado na vida de quem ouviu, que tenha sido bom pra essas pessoas. Que tenha sido abençoador. Com certeza foi. Você compartilhou muita coisa incrível, muitas Vocês verdades. também. É isso Tô aí. doida pra sair daqui e conversar ali com o Rafael, umas coisas que eu tô já refletindo. Então vai lá, mulher, vai lá que a gente te libera. É. Obrigada, Fê. Muito sucesso no podcast de vocês. Então é isso, gente. Uau, que episódio, hein? Que episódio. Terceiro episódio e esse foi forte, esse foi fundo. Mas é isso aí, a gente quer muito engrandecer a sua vida de alguma forma, poder plantar boas sementes na sua vida, assim como nessas conversas nós também plantamos nas nossas, mas a gente quer, acima de tudo, plantar nas suas vidas. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Lavassurias. Sua dose semanal de fogo e poder. Ai, meu Deus. O povo vai querer mudar. Gente, vai, vamos lá. Responde lá no meu Instagram ou no Instagram do Victor. É Victor RHH. É. Responde lá se você prefere Vcast ou Labassúrias. Eu quero ver o pessoal escrevendo labassúrias. Eu te peço, em nome de Jesus, mantenha o Vcast, tá bom? Que isso é a invenção do Vitor. Então é isso, muito obrigado. É nóis, Queiroz e a turma do Horóis. É. Falou! Valeu, galera. Valeu. Um abraço, fica com Deus.